Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Hoje nossa convidada é a doutora Cibele Spina. Ela é coordenadora e gerente técnica da Hemominas Poços de Caldas. Cibele, é um prazer te receber aqui no programa mais uma vez, né? E poder explicar um pouquinho para os nossos telespectadores a respeito de doação de sangue, doação de medula, enfim, a tua área. Doutor Luciano, muito obrigada pelo convite. É com imenso prazer que a gente volta aqui para falar. É um assunto que a gente vai estar sempre falando, as pessoas sempre têm dúvida e a gente sempre que tem oportunidades como essa vai estar presente. Sibeli, vamos falar um pouquinho então para os nossos telespectadores a respeito da Hemominas, né? O que vem a ser Hemominas, como funciona. A Hemominas é uma fundação do Estado de Minas Gerais, é uma fundação de hematologia e hemoterapia do Estado de Minas Gerais e tem no Estado hoje 25 unidades. Poços de Caldas é uma delas, né? Graças a Deus, né, Sibeli? Graças Coisa a boa. Deus. E a Fundação Hemominas, ela trabalha em rede. Então, o que é trabalhar em rede? Às vezes tem um determinado tipo de sangue, tem alguma coisa que a gente precisa que não tem aqui na nossa cidade, mas tem lá em Montes Claros. Então, esse fluxo é muito rápido. Isso é muito importante e muito bom, isso, né, Sibeli? Sim, claro. Porque nem sempre você pode ter todo, né, o material que você precisa, todos os componentes, né, necessários. Exatamente. Vamos falar um pouquinho de doação de sangue. Quem que pode doar sangue, Sibeli? Qualquer pessoa acima de 16 anos. Acima de 16 anos. Então, ó, quem está nos assistindo, acima de 16 anos, pode procurar Hemominas. Entre 16 e 18 anos, com autorização dos pais. Então, pode procurar a Fundação Hemominas, com autorização dos pais, pode entrar no site da Fundação Hemominas. Dentro do site da Fundação Hemominas está lá o termo para o pai e para a mãe assinarem, os dois devem assinar. Agora, o ideal é que vá o pai, a mãe e o filho de 16, já doa a família inteira. Doa a família inteira, por que não, né, Sibeli? Exatamente. Sibeli, parece que tem que apresentar também o documento original, né, e dentro do prazo de validade. Por que isso? É uma questão da lei. A gente segue a portaria número 1353, é uma portaria ministerial, federal, temos que respeitar a lei e a lei diz que para doar é obrigatória a apresentação de documento com foto. Lógico, para ver que realmente é a pessoa, né? Exatamente, válido em território nacional. E esses critérios começaram a ficar um pouco mais intensos porque cada vez mais a doação de sangue ela é encarada como o sangue é um órgão que você está doando. Então, todos os trâmites que você tem para a doação de órgão em relação à questão de documentação, tudo é a mesma coisa para a doação de sangue. Você diz que o limite, né, é acima de 16 anos. E o limite máximo, tem algum limite ou não? 67 anos, desde que até os 60 anos a pessoa tenha feito uma doação de sangue. Então, por exemplo, se a pessoa nunca doou até os 60 anos, a última oportunidade que ela tem para doar é com 60 anos de idade. Tá. Se ela doou pelo menos uma vez até os 60 anos, ela pode continuar então ela pode doando continuar até os 67 anos. Até 67. Exato. E também parece que tem que ter no mínimo 50 quilos, né, Sibeli? Por que isso? Sim, porque a gente retira uma quantidade de sangue mínima para poder processar esse sangue depois, né? A quantidade, se a pessoa não tiver pelo menos 50 quilos, não dá para retirar o mínimo de sangue necessário que é para ser utilizado em um paciente. Sibeli, você... Pode fazer falta para essa pessoa que pesa E não é o que ninguém quilos. quer, né, Sibeli? Claro Nós queremos é salvar a vida, mas desde que a pessoa também fique bem, né? Exatamente. Você falou das indicações, quem pode doar sangue. E as contraindicações para a doação de sangue, quais são elas? São várias, né? Por exemplo? Vamos pensar que, por exemplo, a gente tem contraindicações que estão relacionadas, a pessoa tem uma boa saúde, mas, por exemplo, ela tem uma insuficiência cardíaca, ela tem um problema no coração. Ela até resolveu esse problema que ela tem lá com o cardiologista dela. Só que se ela doa sangue, ela pode não manter a boa saúde dela. Então, tem restrições para as pessoas manterem a sua boa saúde. Lógico. Ou seja, se ela tem alguma doença de base, que isso é discutido com o médico numa entrevista, na triagem clínica, às vezes ela não vai poder doar. E existe uma outra questão, eu tenho que proteger o doador, ou seja, eu tenho que fazer com que ele mantenha a boa saúde dele e temos que proteger quem recebe esse sangue. Então, por exemplo, pessoas que já sabem que são portadoras de doenças infecto-contagiosas, elas não vão doar. Já nem vão procurar, né? Por quê? Vão prejudicá-las? Além de poder prejudicá-las, vai prejudicar outras pessoas. Exatamente. Então, ô Sibeli, e o intervalo? Por exemplo, uma pessoa que gosta de doar sangue, qual é o intervalo entre uma doação e outra? Qual que é o ideal? O intervalo para o homem são 60 dias, para a mulher são 90 dias.
tá? O que acontece? O homem ele pode doar a cada 60 dias, a mulher a cada 90 dias. Só que existe um outro porém. O homem ele pode fazer 4 doações no máximo por ano. Tá certo. E as mulheres 3 doações no máximo por ano. Então tem um controle, né? Sim. Aí o que a gente sugere, né? Para que o homem possa estar voltando? Que o homem doe de 3 em 3 meses, que ele completa as 4 doações no ano. Fica e a mulher certinho. doe de 4 em 4 meses. Assim ela completa as 3 doações por ano. E a Hemominas agradece, né? Fica feliz certeza. com essas doações. Com certeza. Sibeli, nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, com a nossa convidada, a doutora Sibeli Spina. Sibeli, tem algum medicamento que interfere quando que a pessoa ingere e vai doar sangue? Que ela não vai poder doar sangue? Que não vai poder. Sim. Vários medicamentos, a pessoa não... Tem muitos medicamentos que impedem a doação de sangue, tá? Mas a gente teve um ganho na última legislação, que eu já citei no bloco anterior, em relação, por exemplo, à hipertensão. Quem tomava medicamento para hipertensão não podia doar sangue anteriormente. Hoje pode. Se ele faz uso de um único tipo de remédio para pressão, ele pode doar sangue se a pressão dele estiver controlada. Agora, isso é importante, né? Por exemplo, quem é diabético e toma remédio para diabetes não tem como doar. Quem está fazendo um tratamento para uma otite, sinusite, amidalite, faringite, tem que esperar melhorar desse problema, tomar um antibiótico e depois de 7 dias vai lá e realiza a doação. Lembrando que você tem que estar com uma boa saúde. Porque mesmo porque o organismo nessa época vai estar um pouquinho debilitado, né? Exatamente, tem que esperar o prazo do efeito do antibiótico para poder estar doando. O ideal mesmo, na dúvida, pode ligar na nossa unidade, 3712-9012, pode estar ligando lá e a gente tira a dúvida. Toma alguma medicação, não sabe se vai poder ou não doar sangue, fala, eu vou perder tempo lá no Hemocentro, eu tomo esse remédio, de repente eu não vou poder doar, liga. Vamos repetir esse telefone então, Sibeli? 3712-9012. 3712-9012. Isso. Sibeli, por exemplo, a mulher sabe que todo mês tem o ciclo, fica menstruada. Durante a menstruação, essa mulher pode doar sangue ou não? Se ela já é doadora de sangue, já está habituada a doar sangue, não tem problema nenhum ela doar sangue estando menstruada. Nós não recomendamos que a primeira vez que a pessoa vai fazer a doação de sangue, se ela estiver menstruada, que já é uma condição que geralmente as mulheres ficam um pouco mais, né? Algumas ficam um pouco mais sensíveis, alteram um pouquinho, é preferível não realizar. Espera passar esse período e depois procura Mas Hemominas. não existe contraindicação nenhuma. A única diferenciação, por que a mulher tem que doar 3 vezes por ano e o homem 4? Porque a mulher menstrua, então ela já tem uma perda natural de sangue. Sibeli, você disse agora há pouco, né, que a pessoa que tem uma doença infecto-contagiosa não pode doar sangue. Mas são realizados alguns exames lá na Hemominas? Sim. Quando eu disse aquilo, eu estava Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Exatamente. Eu estava me referindo àquelas pessoas que sabidamente já sabem que tem a doença. Certo. Tá? Aquelas que não sabem, não tem, né? Não tem como, né, Sibeli? Não tem como. Então, todos os exames são realizados na bolsa desse doador, com o intuito realmente da gente estar rastreando se existe a menor possibilidade da pessoa apresentar uma doença infecto-contagiosa. Essa bolsa é desprezada, tá? Totalmente desprezada. E o que acontece? Quais são os exames que a gente realiza? Para hepatite C, para HIV, hepatite B, sífilis, chagas. Essas doenças são doenças que são silenciosas, né? Muitas vezes a pessoa tem e não sabe, né, Sibeli? Tem e não sabe. E a fundação realiza, cada doação, esses exames são repetidos de novo. Muita gente briga com a gente, vai lá e fala, eu já fiz, né? Por que de novo, Porque de novo, tem que fazer toda vez. E além disso, existe uma solicitação da população aqui em Poços de Caldas bem forte para que a gente trabalhe o dia todo. Hoje, uma das situações que coíbe um pouco a gente realizar a doação o dia todo é que após o almoço você tem que aguardar 3 horas para poder fazer a coleta de sangue. Então, normalmente a doação é feita no período da manhã. Isso, das 7 às 11h30. Mas muitas pessoas já solicitaram que ela fosse estendida para o período da tarde, o que não é possível ainda. Graças ao quê? Aos exames, principalmente aos exames. Lógico. Quando você se alimenta, a quantidade de gordura ingerida pela comida, ela fica sobrenadante ali no sangue,
né? E pode dar algum falso resultado, não é Dá um isso? resultado falso positivo esses exames sorológicos, né? Então a gente tem que coibir, que a pessoa fala, nossa, Então, será que eu tô com a doença? Não tô? Aí tem que repetir o exame de novo. E eu perguntei para você também da doença infecto-contagiosa, porque muitas vezes a pessoa não sabe que tem, e para quem está recebendo esse sangue, para ficar tranquilo, que são feitos os exames, né? Não há problema nenhum sim. E hoje, em receber, né? Exatamente, hoje a gente tem tem um exame específico da Fundação Hemominas e outros hemocentros de alguns estados no país, que realizam um teste chamado NAT, que é o teste de ácido nucleico, que detecta a presença do vírus HIV e do vírus da hepatite C em 7 dias. Se você teve contato com o vírus, em 7 dias ele vai detectar. Isso é muito bom, porque ele agiliza também todos os procedimentos, Sim, né, Sibeli? com certeza. Sibeli, por exemplo, uma pessoa que fez endoscopia, um tempo atrás tinha que aguardar um tempo maior, tipo 1 ano, hoje parece que são 6 meses. Sim. Por que tem que aguardar esse tempo? Os exames endoscópicos, tudo que você utilizar fibra ótica. Então, quem fez artroscopia, fibronasoscopia, fez cirurgia videolaparoscópica, fez endoscopia, ou eu costumo dizer assim, fez algum procedimento médico que foi utilizada aquela câmera, tá? Passou Pronto, uma câmera. fica fácil para todo mundo entender, Fica fácil para né? todo mundo entender. Foi filmado dentro de você, passou uma câmerazinha dentro de você. Aquele material utilizado, ele não pode ir para aquilo que a gente chama de autoclave, né? Não existe uma esterilização mecânica. A esterilização existe, mas é uma esterilização química e que depende da pessoa que vai fazer, tá? Como essa é uma lei federal que abrange um país inteiro, existem regiões no país que não levam essa obrigatoriedade ao pé da letra, de deixar a esterilização acontecer no tempo que ela deve acontecer. Então, quer dizer, às vezes a pressa, né, não deixa o material ali e acaba contaminando o próximo paciente. Exatamente. Né? Então, não existe, para que as pessoas não fiquem alardeadas porque fez esse tipo de procedimento, que se contaminaram, não existe histórico de transmissão de algum tipo de doença dessas que a gente já falou agora há pouco, porque da pessoa que fez esse exame e pegou a doença. A gente não tem esse histórico e depois passou para uma doação de sangue. Não, tá? O critério realmente é rigoroso, né, É que o critério é rigoroso, para evitar. Sibeli, eu gostaria que você comentasse também com os nossos telespectadores, por exemplo, tatuagem, aquela tatuagem definitiva, aquela maquiagem definitiva, né? A respeito se pode doar sangue ou não. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje conversando com a doutora Sibeli. Sibeli, agora há pouco antes do comercial eu perguntei para você, por exemplo, tatuagem ou maquiagem definitiva, a pessoa pode, quem fez, pode doar sangue? Tem que aguardar 12 meses, 1 ano. 1 ano. Obrigatório, não tem como. Infelizmente, o material, a pistola que é utilizada para fazer esses procedimentos, existem profissionais que vão descartar a agulha, existem profissionais que não vão descartar. Então, independente... Então depende muito da consciência também de quem está executando o exame ali, o procedimento, né, Sibeli? Depende, porque na verdade pode ser tudo esterilizado, ele pode até descartar a pistola inteira. Fez tatuagem e fez maquiagem definitiva, 12 meses para poder doar. É a Fundação Hemominas que determinou isso? É a unidade de postos que determinou isso? Não, é o Ministério da Saúde. Conceito, lei, né? É lei federal. E piercing, é a mesma coisa ou não? Mesma coisa. Com exceção de piercing na língua e na região vaginal, na região genital. Enquanto você tiver o piercing na língua e na região genital, você não pode realizar a doação de sangue. Sibeli, você comentou agora então que certas regiões, né, não se deve, que usam o piercing não pode doar sangue. Por quê? Essas regiões, tanto a língua quanto a região genital, são meios de cultura, né? Então, tem até pessoas que falam, não, mas a gente retira o piercing, lava todo dia. Não adianta. A língua, né, a nossa língua, Lógico. a boca, tudo que a gente come, tudo vai para a boca e ficam bichinhos ali que, para nós, não tem nenhum problema. Mas se cai na corrente sanguínea, pode ter um problema. Por melhor que seja a higiene, às vezes não, Exatamente, não consegue por melhor totalmente. que seja higiene, não pode. Então, o piercing, depois que você colocou o piercing, você vai guardar 1 ano. Mas se tiver nessas regiões, depois que você retirar dessas regiões, você pode realizar a doação de sangue depois de 1 ano. Depois de 1 ano também, Exatamente. né? Sibeli, vamos falar um pouquinho de medula óssea? Opa, vamos lá. O que vem a ser medula óssea? Só para os nossos telespectadores entenderem o porquê da doação depois. A medula óssea,
ela fica nos ossos, né? As pessoas às vezes confundem a medula óssea com a medula espinal. A medula óssea é a parte do tutano, é a parte que fica dentro do osso. E é onde é produzido sangue. Geralmente as pessoas que têm leucemia perdem essa matriz que é a medula, não consegue mais produzir o sangue. Então ela precisa um transplante dessa medula. E só um pouquinho da medula saudável, transplantada numa pessoa que não tem a medula funcionante, é o suficiente para voltar a produzir o sangue. E você também estava comentando comigo, Cibele, que são pouquíssimas pessoas, né, que podem doar, né? São compatíveis, né? Parece que é 1 para cada 100 mil pessoas, não é isso? Exatamente. Na realidade, poder doar, todos podem. Pessoas de 18, agora é de 18 a 55 anos. Da medula, então, é de 18 a 55 anos. Que tenham boa saúde, tá? Praticamente não há restrições em relação ao cadastro, a você fazer o seu cadastro para ser um possível doador de medula. Porque também ganha na loteria ser doador de medula. Porque ser 1 para cada 100 mil, exatamente. Né? É difícil. Então a gente pede, né, para todo mundo que tenha vontade, né, fazer uma doação, quiser, né, compartilhar, né, ajudar a salvar uma vida, né, que faça uma doação, de medula. Não necessariamente quando você vai fazer o cadastro de medula você doa sangue. São 2 processos distintos. Tem pessoas que vão fazer a doação de sangue e já querem fazer o cadastro, que é um cadastro único, você faz uma vez só na sua vida. Então, para a pessoa ser um doador de fazer a doação de medula, tem que fazer um cadastro, não é isso? Faz o cadastro. Esse cadastro, ela vai preencher um documento que vai para o Redome, tá? Que é o banco, que é um local que vai receber todas as informações colhidas no país inteiro. Né? Todas as pessoas que doaram medula estão cadastradas lá. Que vai todos os dias conversar com o Redome, eu tenho ali cadastrado todos os doadores. E o Redome, eu vou ter ali todos os pacientes. Esses 2 sistemas conversam o tempo todo para tentar achar tudo o compatível. Interligado para achar alguma pessoa compatível, né? Algum doador. Exato. Esse procedimento da pessoa doar a medula é complicado, Cibele? Existem 2 maneiras da pessoa... Então a pessoa foi lá, fez o cadastro para doar medula. Para fazer o cadastro é simples. É retirado 5 ml do sangue, né? Tá. Se a pessoa já está doando sangue, já tira um pouquinho daquele sangue que ela está doando para fazer a doação da medula, o cadastro, né? Certo. Vamos colocar que essa pessoa é uma afortunada e vai poder ajudar outra pessoa e vai poder doar a medula. Para doar a medula, são 2 procedimentos que são realizados hoje. Como se fosse uma própria doação de sangue mesmo, tá? É uma máquina que é conectada, dura algumas horas, é retirado o sangue junto com a medula. É um procedimento pouco utilizado. O mais comum é fazer uma punção no osso da bacia, aqui no bumbum. Faz uma punção, faz uma anestesia local, punciona ali e retira a quantidade necessária para fazer o transplante, geralmente 40 ml. É muito pouquinho, né? Pouquinho. Dói. É a dor de uma injeção. Para você pensar que você está salvando a vida de uma pessoa, não dói nada, né? Não dói nada, realmente, né? Uma picadinha de uma injeção. O meu cadastro está feito lá há muito tempo, eu gostaria muito de poder ajudar alguém, ser doadora de medula. Esse, eu acho que deveria ser o sonho de todo mundo, sim, né, Cibele? Com certeza. A cada quanto tempo uma pessoa pode fazer doação de medula? Por exemplo, de sangue, você falou que o homem é a cada 3 meses e a mulher a cada 4 meses. E para medula? Medula, 15 dias. 15 dias? Então tá muito fácil, né, Cibele? Então, por exemplo, eu vou doar medula e se alguém da minha família precisar? Tá, espera 15 dias que você doa para alguém da sua família se ela precisar. E pode doar quantas vezes forem necessárias. Cibele, na sua opinião, o que é doar sangue? Quando nós iniciamos nosso trabalho na Fundação Hemominas, para mim a doação de sangue estava relacionada com um ato de voluntarismo, as pessoas teriam que ir lá, um ato de solidariedade. Hoje, há mais de 3 anos ali na Fundação, é um privilégio poder observar as pessoas indo lá com um intuito absoluto e único de ajudar as pessoas. É gratificante, né, Cibele? É gratificante demais. Assim, e quando a gente fala que é um gesto de amor, é por amor mesmo que a maioria das pessoas vão lá. Elas deixam o filho em casa, na escola, deixam o trabalho, fica preocupado que se vai poder voltar ou não para fazer atividade e quer estar ali ajudando. Tem pessoas que brigam que queriam doar todo dia, porque não, tira mais sangue aí.
Então você pensa, tá tirando sangue dela, Que coisa, né? para passar para outra pessoa. É muito bonito isso, né, É Sibeli? lindo, e eu falo assim, muito obrigada, meu Deus, por eu trabalhar com pessoas que estão ali para doar. Ninguém vai lá para receber nada, as pessoas vão ali para doar para a gente todos os dias. Sibeli, infelizmente nós chegamos no finalzinho do programa. Quero agradecer muito a tua presença. Tenho certeza que todos os telespectadores adoraram, né, ouvir você. E se você quiser deixar algum recado, alguma mensagem para os nossos telespectadores, fique à vontade. Doutor Luciano, mais uma vez muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. E o único recado que eu deixo para todos nesse período de inverno agora, junho, julho, realmente eu sei que todos vocês que realizam doação de sangue estão indo lá voluntariamente, mas coloca uma blusinha a mais, se aquece, porque os nossos estoques estão muito baixos. Nessa época todo mundo tem medo do frio, né, Sibeli? Exatamente. Muito obrigada, Sibeli, doutor. nós é que agradecemos. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana.